Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje, neste domingo, o dia de São Pedro e São Paulo, recordando sempre que na liturgia dos santos, na cronologia dos santos na igreja, o dia de São Pedro e São Paulo é no dia 29 de junho, mas aqui no Brasil, para dar acesso a todo o povo de Deus, se transfere para domingo. Então, por isso, este final de semana, poderia ser do tempo comum, é dedicado a estes grandes santos da igreja, colunas da igreja, costumamos dizer desta forma, São Pedro e São Paulo. Temos assim o exemplo deles, temos também o exemplo de Santa Dulce dos pobres, santa do Brasil, brasileiro, que nesta peregrinação pedimos o fim desta pandemia, de tempo tão assolado pelas doenças, pedimos a intercessão dela. Das pessoas, dos santos, a igreja sempre celebra com grande alegria, como os santos de hoje, São Sebastião, a confiança
e a paz que eles tinham em Jesus. A entrega total a Cristo. Isso é importante enxergarmos esta característica pelo fato da nossa caminhada mesmo como igreja. A igreja é esta barca, podemos ver desta forma, símbolo, esta barca do qual Cristo está presente, e nela confiamos nesta presença. Hoje, ao ouvir estas leituras, em especial esta grande profissão de fé de Pedro, recordando esta grande confiança que ele teve em Cristo, tanto a vida dele como a vida de São Paulo, tantos desafios, tantas perseguições, ainda assim ficaram em paz, faziam tudo em paz, alegres pela perseguição. E nós, por muitas vezes, nos desesperamos, né? E a palavra é até assim mesmo, forte, desespero, por tantas coisas que acontecem, por poucas coisas que acontecem na nossa vida. Vamos dar, por exemplo, Pedro, nesta primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, que fala deste momento em que a igreja era perseguida, alguns martírios já acontecido, como o de Santo Estevão, né, diácono. Pedro foi preso, e é interessante que a leitura detalha esta prisão, quantidade de soldados, quase 16 soldados, estava ali. Eu quero também, antes de entrar na primeira leitura, recordar um evangelho há 2 domingos atrás, do tempo comum, do qual estavam os discípulos e Jesus na barca, né? Por isso que eu citei a barca, vou voltar um pouquinho. E os discípulos lá, desesperados, tempestade acontecendo ali no mar da Galileia, e Jesus ali, deitado, dormindo, o evangelho diz claramente, dormindo, com a cabeça no travesseiro. Jesus então acorda, parece que não tem fé, não acredita, diz para os discípulos, para os apóstolos ali na barca. Agora olhamos para essa imagem da primeira leitura, Pedro, ali na prisão, tantas chaves, cadeados, correntes, soldados, tanto que diz que ele dormiu do lado estava 2 soldados, olha só como que estava preso Pedro. E o que Pedro estava fazendo? Dormindo, com o coração em paz, na perseguição. Vocês percebem que os santos nos transmitem esta notícia, esta boa nova, esta alegria de ser de Deus, de se sentir amado por Deus, uma paz. Pedro ali já estava sendo Cristo. Não sei se vocês percebem isso. Dormindo. O anjo teve até dificuldade para acordar Pedro. Sono pesado, tranquilo. Interessante. Os santos nos trazem essa alegria. Olhando então para Paulo, a leitura de hoje traz essa grande alegria de quem guardou a fé, de quem combateu o bom combate, estava pronto a ser entregue em sacrifício, pronto para morrer. Um desabafo de Paulo, né? Uma alegria de Paulo de morrer por Jesus. Vejamos, caríssimos, nós cristãos hoje, se os santos nos ensinam essa paz, né, toda missa que nós vamos,
lá no trechinho, a oração da paz. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Por que se fala tanto em paz? Porque é paz daqueles que verdadeiramente encontraram o Cristo. É batizado, mas vive intensamente esse amor por Jesus. E não tem medo, tem fé, espera no Senhor. Venham todas as dificuldades, está firme, falando de Deus, confiando até o fim. Venham doenças, está firme, confiando até o fim, porque os santos foram assim, eles nos ensinam assim. A igreja pede algum desafio, está lá os mandamentos, está lá o estar em comunhão, buscando uma vida reta, essa luta, esse combate como Paulo, e nós facilmente desesperamos, entristecemos. Não, precisamos mudar isso em nós, assim como os santos foram capazes, humanamente falando. É lógico, espiritualmente eles vivificaram, entregaram o coração a Jesus, a ponto de dar o sangue. Por isso que nós celebramos em vermelho, mártire, a ponto de dar o sangue. Todos os cristãos são chamados a viver essa entrega, essa paz em Jesus, essa coragem de professar a fé como Pedro, e de dormir, colocar a cabeça no travesseiro, e dormir nessa tranquilidade de quem encontrou verdadeiramente a paz, uma paz diferente, não é uma paz de dizer, agora pode cair os muros em cima de mim que pronto, não, é uma paz ativa, para servir bem a Jesus, para servir bem a igreja, renovando todos os domingos essa fé, esse creio, esse eu acredito, e assim, por intercessão destes grandes santos, renovar cada missa, a fé nos sacramentos, a fé na igreja, a fé no Papa, na sucessão apostólica, a fé na vida dos santos, a fé no céu, porque o nosso combate só terminará, e queira que termine, no céu, lutando contra o pecado hoje. Que possamos, meus irmãos e minhas irmãs, renovar hoje esse vínculo de amor com Jesus, o mesmo amor que os santos tiveram por Ele, nós sim podemos ter por Jesus e buscar todos os dias a santidade de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,